a Deus que use poderosamente, porque eu sei que o Senhor já tem falado conosco e vai continuar falando. Amém? Meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora nós queremos pedir, Senhor, usa o teu servo nas tuas mãos, usa ele poderosamente. Espírito Santo, faz ele lembrar todas as coisas, e a tua igreja aqui está, Senhor, de coração aberto para ouvir a tua palavra, e ajuda-nos a guardar para que nós não pequemos contra ti, Senhor, e usa poderosamente o teu filho em tuas mãos, para a glória de Jesus Cristo nós te pedimos, e em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Satisfação, alegria, uma honra e um privilégio estar na casa do Senhor nesta feita para ministrar a mensagem ao vosso coração, que o Senhor possa falar alto e claro. Eu peço a gentileza que os amados abram as vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, nós vamos ler cá de como o Senhor tem nos abençoado. Eu agradeço muito a Deus pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mateus capítulo de número 15, a partir do verso 21. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, a doce e preciosa palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Baixa a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos pela tua palavra. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito ministrando, Senhor, no coração, na mente de todos aqueles que nos ouvem. Abençoa também os que estão em casa, que estão em outros lugares. Que o teu nome seja glorificado acima de tudo. E nós te agradecemos o teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Pode tomar o vosso assento. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, este texto que nós acabamos de ler, nos conta na visão de Mateus, acerca deste ocorrido, uma mulher que não era israelita, não fazia parte do povo de Deus, e ela vai até Jesus, clamando e pedindo socorro por uma situação muito difícil. Meus queridos irmãos, esse texto nos fala também de uma situação muito peculiar no ministério de Jesus. Só durante o registro dos evangelhos, somente 2 pessoas foram elogiadas por Jesus. Esta mulher cananeia e o centurião romano. Os 2 foram elogiados em situações interessantes. Primeiro, que os 2 não eram israelitas. Os únicos momentos de elogio de Jesus foram para pessoas que não faziam parte do povo da promessa. O centurião, ele falou não para Jesus. Jesus estava se dirigindo à casa dele e ele manda uma mensagem dizendo assim: olha, não precisa vir, Jesus não precisa vir aqui em casa, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa, mas eu sou homem sujeito à autoridade e sei que se Jesus mandar, a bênção vai me alcançar. E Jesus vai elogiar o centurião por causa da sua fé.
E esta mulher também recebe um elogio de Jesus, mas ela recebe um elogio quando ela ouve um não de Jesus. A primeira resposta de Jesus para ela foi um não. E os dois foram reconhecidos pela fé, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto vai nos mostrar que o caminho que esta mulher ela seguiu nos mostra elementos que não podem faltar na nossa oração. Eu diria que seriam 7 elementos de uma oração vitoriosa, de uma oração que alcança o seu resultado, de uma oração que mexe com o coração de Jesus. E em primeiro lugar, esta mulher, ela vai reconhecer. A primeira característica desta oração vitoriosa desta mulher é que ela reconhece. Primeiro, ela reconhece que a situação da qual a sua filha estava vivendo, e por conseguinte toda a sua família, a situação era tão difícil que somente Jesus poderia resolver aquela questão. Esta mulher, meus queridos irmãos, embora estivesse fora do guarda-chuva da promessa do povo de Deus, embora ela estivesse fora da orientação daqueles que receberam a palavra do Senhor, ela tem discernimento para entender que a situação que a sua filha estava vivendo era uma situação espiritual. E por ser uma situação espiritual, somente uma ferramenta espiritual poderia ser usada. Meus queridos irmãos, nós vivemos neste momento de dificuldade. As pessoas têm dificuldade de discernir qual é a real situação que estão vivendo. Problemas físicos estão sendo tratados por motivos errados. Problemas emocionais são tratados pelos motivos errados. E problemas espirituais são tratados pelos motivos errados. Às vezes, nós precisamos entender e discernir o que realmente está acontecendo. E esta mulher vai nos dar esta lição. Ela vai até Jesus, porque ela entende, ela compreende. De alguma forma ela ouviu dizer que Jesus trazia libertação à vida das pessoas. E ela vai procurar Jesus, porque só Jesus poderia resolver esta questão. Ela reconhece, meus queridos irmãos, a soberania do Senhor. Naquele momento de receber aquela mensagem negativa da parte de Jesus, ela reconhece que Jesus é o Senhor, porque ela vai dizer: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo ali: o Senhor é o dono da minha vida, e eu só preciso de algo pequeno. Eu só preciso de algo pequeno para modificar a minha história. Ela reconhece isso. Meus queridos irmãos, quando nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, reconhecer que nós somos pecadores, conforme a palavra de Deus diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, reconhecer que não somos merecedores, mas somos usuários da graça e da misericórdia do Senhor. E qual é a diferença entre a graça e a misericórdia? A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando Deus não dá o que você merece, Ele está usando de misericórdia. Mas a graça é quando Deus lhe concede aquilo que você não merece. Recebemos a salvação das nossas almas pela graça, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alcançamos pela fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando você dobra o seu joelho para orar, você tem que entender que você está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Deus retém
tem coisas que não vão chegar na sua casa, não vão chegar na sua tenda, não vão chegar na sua família, não vão chegar no seu trabalho. Ele te guarda, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, mas com a sua doce graça, Ele estende a mão de poder e lhe concede algo que você não merece, mas Ele lhe dá, porque Ele te ama. Ele é o nosso Pai Celestial. Meus queridos irmãos, este reconhecimento é imprescindível, porque muitas pessoas acham que podem determinar, inclusive nós estávamos conversando na escola dominical sobre isso. Algumas pessoas acham que têm o direito de determinar algo, de definir algo. Não, meus queridos irmãos, nós somos servos do Senhor e continuamos fazendo aquela oração que diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Como que a vontade de Deus é feita no céu? Como que a vontade de Deus é feita no céu? Será que algum anjo diz não para Deus? Não, Deus, eu não vou lá entregar a bênção para ele ou para ela não precisa, ela não merece. Não, os anjos são ministros do Senhor e atendem à voz do Senhor. E nós somos homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e precisamos obedecer às ordens que o Senhor tem nos dado, reconhecer que Ele é o Senhor. O segundo elemento da oração vitoriosa desta mulher é a perseverança. Perseverança, meus queridos irmãos, é continuar. Nós poderíamos muito bem dar um título a esta mensagem e dizer: recebendo o não de Jesus. Quantas vezes você orou e Deus disse não? Quantas vezes você pediu algo e Deus disse não? Você já se colocou no lugar dessa mulher? Imagine você, naquela situação, procurando Jesus por algo que você estava precisando. E Jesus olha para você e fala assim: não, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que hoje alguém teria a perseverança dessa mulher no tempo que a gente vive hoje? Eu tive a oportunidade, meus queridos irmãos, de pastorear uma igreja em situações que alguns irmãos vinham e jogavam o cartão de membro no púlpito. E eu até hoje não sei o que isso significa. Não sei o que quer dizer isso. Não, pastor, o senhor não ouve a gente, então a gente também não ouve o senhor. O cartão. Não aceito ouvir um não. Não aceito ouvir uma repreensão. Não aceito uma disciplina. Esta mulher, meus queridos irmãos, ela tem perseverança. Porque se fosse um de nós, poderia virar as costas e falar assim: Jesus não quis saber de mim mesmo. Mas ela não, ela continua ali, clamando. Talvez a gente não consiga entender, ela está ali clamando, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao ponto dos discípulos se incomodarem. Os discípulos começaram a se incomodar porque aquela mulher ficava gritando. E eles falavam: Jesus, despede ela, Jesus. Ela está aqui atrás da gente gritando. E ela toma a primeira negativa. Ela continua gritando, ela toma a segunda negativa. Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra dura. Que palavra difícil. Mas aí, esta mulher, ela vai dar uma resposta a Jesus. Ela vai dizer assim: é, Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Migalhas não é resto, migalhas são pequenas porções. Ela diz assim: apenas uma pequena porção. Ela tem perseverança. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós não recebemos algo da parte do Senhor porque nós não temos perseverança. Porque cada vez que a gente vai orar, a gente ora por algo diferente. Cada vez que a gente vai orar, a gente ora falando algo diferente para Deus. Isso quer dizer que nós também não sabemos o que estamos pedindo. Cada momento, cada hora é uma história. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser assim, que nós devemos ser constantes. Não devemos ser como a onda do mar. A onda do mar, ela vai, depois ela volta. Vai, mas ela volta. Tem gente que é assim.
parece que vai bem. No começo do ano diz, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou na igreja, agora eu vou participar dos trabalhos. E aí quando a gente pensa que vai, aí volta. E depois vai e volta. Essa inconstância, isso não é bom para a nossa saúde espiritual. Nós temos que ter perseverança. Orar e orar e orar e orar. Se possível, tem um caderno de oração. Mas o caderno de oração, irmãos, não é só para anotar o que você está pedindo. Não é só isso. Você tem que anotar quando Deus responde a sua oração, porque Ele responde. E você tem que agradecer. E você vai marcar e vai agradecer, ó, esse dia eu orei e o Senhor ouviu dos altos céus e me concedeu aquilo que eu estava pedindo. E me concedeu muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque é assim que Ele faz, é assim que Ele trabalha, Ele faz coisas maravilhosas que nós não merecemos. É assim o Deus que nós servimos. Ele vai muito mais além. Meus queridos irmãos, perseverança é a segunda marca desta oração vitoriosa. Terceira marca, quebrantamento. Esta mulher, ela vai até Jesus quebrantada, desmontada. Ela já não sabia mais o que fazer. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós não compreendemos o que acontece na nossa vida, a gente fica triste, chateado, frustrado. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que nós não podemos de forma alguma ignorar é que Deus se agrada de um coração quebrantado. No Salmo de número 51 está escrito: um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Existem momentos que nos trazem tristeza, mas essa tristeza é o anúncio da tua vitória, porque a tristeza leva ao quebrantamento e o quebrantamento mexe com o coração de Jesus. E às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica frustrado. Eu queria que acontecesse, mas não aconteceu. Meu querido irmão, às vezes não aconteceu, que foi livramento. Foi algo que o Senhor te guardou de uma dor, de uma tristeza, de uma dificuldade pior. Deus lhe guardou. Nós devemos nos apresentar ao Senhor com o coração quebrantado. Quebrantamento, meus queridos irmãos, é a terceira marca desta oração vitoriosa. A quarta marca é humildade. Humildade, meus queridos irmãos. E muitas vezes a gente faz uma confusão, porque a gente acha que humildade e pobreza é a mesma coisa. Mas não é. Porque eu já vi muito pobre, orgulhoso, e muito rico, humilde. Humildade não é pobreza. Humildade é submissão. E esta mulher, ela é humilde. Ela se submete. Ela se coloca num lugar inferior. Em momento algum ela diz assim para Jesus: o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Quem é o Senhor para me tratar desta forma? Não. Ela diz assim: ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um cachorrinho, mas debaixo da tua mesa eu tenho a minha vitória. Glória a Deus. Esta imagem me remete Mefibosete. Mefibosete aleijado de ambos os pés. E de repente ele sai de Lodebar, aquele lugar de pobreza, e é levado à sala do rei. E ele senta ali na mesa do rei e começa a comer junto da comida do rei. Não podia estar ali, não tinha condições de estar ali, mas o Senhor lhe concedeu para que estivesse naquele lugar. Muitas vezes nós somos esse Mefibosete, você não tem condição de estar lá, mas Deus lhe colocou ali. E você só consegue olhar e agradecer a Deus: ah, Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este lugar que o Senhor tem me trazido, tem me deixado aqui. Eu não mereço.
Há de se ter humildade, há de se ter humildade. Humildade na presença do Senhor. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor. Quantos, meus queridos irmãos, chegam com empáfia, com orgulho, com soberba, mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É como se dois barcos estivessem no mesmo mar. Um barco vai contra o vento, mas o barco do humilde, ele vai a favor, e o Senhor vai dando graça, e vai fazendo singrar pelos mares das vitórias que o Senhor tem nos concedido. Há de se ter humildade. O quinto elemento, meus queridos irmãos, desta oração vitoriosa é a fé. E esta mulher tem fé. Tem fé ao ponto de Jesus olhar para ela e dizer assim: mulher, grande é a tua fé. Jesus não falou isso para os discípulos. Os discípulos que estavam lá de Jesus e que realizaram grandes milagres, Jesus não falou isso para eles. Mas para esta mulher, Jesus olha assim: grande é a tua fé. Porque essa mulher, meus queridos irmãos, ela disse assim: Jesus, eu só preciso de uma migalha. Uma migalha da tua mesa é o suficiente para alcançar a minha vitória. Meus queridos irmãos, a gente não precisa de muito não. A gente só precisa que Jesus olhe para nós. Porque o olhar do Senhor nos ampara. Se Jesus olhar para você, você já tem a sua vitória garantida. Às vezes algum diz assim: Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, voltar os olhos sobre a sua vida, você já está com a sua vitória garantida, apenas o olhar de Jesus. Mas às vezes Jesus dá graça e você faz algo que o alegra. Aí quando você alegra Jesus, além de Jesus olhar para você, Ele dá um sorriso. E aí quando Ele te dá um sorriso, aí você está verdadeiramente adorando a Deus. É quando a gente tira um sorriso de Jesus. É quando Jesus olha para a gente e diz assim: bem-estar, servo bom e fiel. Gostei da sua atitude. Que às vezes sim, eu sou brigão, eu vou brigar. Mas quando você se cala, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Quando você recua, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Porque bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que choram. Esta mulher, meus queridos irmãos, ela tem fé. Eu não preciso de muita coisa não, Jesus. Mas se o Senhor me der uma migalha, é o suficiente para mudar a história da vida e da minha família. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor, cheio de expectativas. Quero ouvir o hino tal, quero ouvir o pregador tal, quero ouvir a palavra tal. E quantas vezes eu ouvi: ah, o culto hoje não foi muito bom não. É porque o irmão desafinou, porque o irmão tocou errado, porque o músico não veio, ou o músico deixou de tocar. Meus queridos irmãos, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Não estamos aqui para receber, estamos aqui para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa devoção, a nossa gratidão. E tudo isso nós fazemos pela fé. Com fé que Deus está aqui conosco, que Deus está recebendo a nossa adoração. E se Ele quiser, Ele pode deixar uma bênção para você. Mas o mais importante não é isso. A bênção do Deus, mas é servir o Deus da bênção. Porque quando você serve o Deus da bênção, a bênção vai atrás de você. Ela vai atrás. Ela te persegue.
É isso que acontece quando você age com fé diante do Senhor. Primeiro, reconhecimento. Segundo, perseverança. Terceiro, quebrantamento. Quarto, humildade. Quinto, fé. Sexto, o sexto elemento desta oração vitoriosa é o foco. Esta mulher tem um foco. Ela tem um algo. Sua família. A sua filha está horrivelmente endemoniada. Algo horrível está acontecendo. Chegou no limite. E ela determinou um foco. E ela não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ela não vai olhar para os discípulos que estão tentando despachar. Resolve logo. Manda ela embora. Ela não vai olhar provavelmente para as pessoas que estavam ali. Mas ela tem um foco. Meus queridos irmãos, atualmente nós precisamos ter um foco. E o nosso foco é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que acontece com quem perde o foco? Se perde. E começa a olhar as coisas, as pessoas, se perde. Mas se você mantiver os teus olhos olhando firmemente para Jesus Cristo, nosso Senhor, você não vai se perder. Você não vai se perder. Olhe para Jesus. Ele vai iluminar. A palavra de Deus é como uma bússola. E a bússola serve para apontar o norte. E quando você sabe aonde que é o norte, você vai saber para onde você vai. A Bíblia é a nossa bússola, mas ela aponta para Jesus. E ela está sempre apontando para Jesus. E se você for na direção contrária da Bíblia, você vai para o pecado. Mas se você for na direção que a Bíblia está te apontando, você vai encontrar Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que ter foco. E em último lugar, meus queridos irmãos, o sétimo elemento da oração vitoriosa é a coragem. E essa mulher tem coragem. Porque não pense, irmãos, que essa mulher estava numa situação confortável. Não estava. Ela estava vivendo no meio de uma sociedade que as mulheres não eram sequer consideradas. Ela estava vivendo um momento muito complicado da história. Mas ela tem coragem de ir até Jesus. E o que nós precisamos saber acerca da coragem é que a coragem não significa ausência de medo. Porque a ausência de medo, na realidade, é falta de juízo. O medo, meus queridos irmãos, de certa forma, ele nos protege. Ele nos preserva. Quem não tem medo, não tem juízo. Agora, a coragem significa enfrentar o medo. Existem medos que nós precisamos enfrentar. Que você deve ir em frente. Porque uma das características do medo é paralisar. O medo paralisa. O medo paralisa. Eu morei alguns anos no Rio de Janeiro. E numa ocasião a gente estava voltando para casa. E começou a ter um tiroteio. No meio da Avenida Brasil. E o triste do tiroteio é que você não sabe de onde o tiro está vindo. E eu estava dirigindo, e a minha esposa começou a ficar trêmula e disse assim: graças a Deus que é você que está dirigindo. Porque se fosse eu ia parar o carro aqui. Eu não ia conseguir continuar. Porque o medo faz isso, irmãos. O medo paralisa. O medo tira ação. E existem pessoas paralisadas pelo medo. Não consegue fazer nada. Não consegue para frente nem para trás. Paralisado. Mas nesses momentos, nós precisamos enfrentar o medo. E essa mulher, a mulher cananeia, ela vai enfrentar o seu medo. Ela vai até Jesus. E ela vai buscar a vitória em Jesus. E ela vai sair dali com a vitória nas suas mãos. Jesus disse assim: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. O escritor em Marcos, que relata a mesma situação,
ele vai dizer assim, Jesus vai olhar para aquela mulher e disse, por causa desta palavra. Por causa desta palavra. Às vezes, você não ora porque você diz, Deus não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Mas é nesses momentos que você tem que ter coragem. Dobra o joelho, ore a Deus, porque o Senhor, por causa desta palavra, Ele pode lhe conceder aquilo que você está pedindo. Esta palavra, a palavra correta, a palavra certa, é a palavra que vai mexer com o coração de Deus. E aí você vai receber a sua vitória. Meus queridos irmãos, é possível que você esteja vivendo uma situação que só Jesus pode lhe ajudar. Talvez você esteja pensando, não, mas se aquele conhecido político, ou se alguém que tem uma situação melhor pode me ajudar, reconheça que só Jesus pode lhe ajudar nesse momento. Quando você reconhece isso, meus queridos irmãos, você já está no caminho da vitória que o Senhor tem para a sua vida. Reconhecer. Provérbios capítulo 3 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Porque às vezes a nossa vida parece uma estrada sinuosa, uma serra que sobe, uma serra que desce, mas quando você reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e quando você diz assim, é Deus, o Senhor transforma esta estrada sinuosa.